Tenho que aproveitar esse momento para dizer que tem sido um privilégio muito grande poder presidir a Convenção Batista Brasileira. Quero dizer que é um trabalho pesado, bastante pesado. Mas quando a gente olha o que representa essa denominação no Brasil, a história que ela tem, as marcas que cada um de nós que nascemos num lar evangélico, eu nasci num lar evangélico, traz na sua vida, então é um privilégio muito grande. Quando a gente chega numa assembleia como presidente, a gente sempre chega com uma sensação estranha. Aquela sensação de não ter conseguido fazer o que gostaria de fazer. E aquela sensação de incompetência e de incapacidade. Mas de outro lado, quando a gente olha esse povo bom, esse povo servo do Senhor, a esperança dele, o prazer de viajar o Brasil todo para se reunir e estar aqui porque somos parte de uma mesma família. Então a gente olha para o futuro com alegria no coração, sabendo que Deus vai fazer coisas ainda maiores através da vida dos irmãos. Eu tenho muita alegria de ser parte desse povo que se assenta aí e que hoje está aqui, mas que vai voltar a sentar aí, porque faz parte desse povo e vai marchar com aqueles que o Senhor vai levantar para nos conduzir. Bendito seja o nome do Senhor, que tem nos dirigido ao longo de mais de 125 anos de história dos batistas no Brasil. Mas eu queria pensar sobre como comunicar paixão espiritual a uma nova geração. E queria ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Juízes, capítulo 2, a partir do verso 7 em diante. O livro de Juízes conta a história de uma geração ou de gerações subsequentes que se esqueceram do caminho do Senhor. E o capítulo 2 é um resumo do livro de Juízes. E eu queria pensar, porque aqui nesse texto, algumas razões, algumas lições que podem nos ajudar sobre como transmitir a paixão, ou por que não conseguimos transmitir a paixão a uma outra geração, estão retratadas na história de Israel. A Bíblia diz assim, a partir do verso 7, Juízes capítulo 2, a partir do verso 7. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. E depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor, enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no seu próprio pedaço de terra, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. E todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. E então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Abandonaram a Deus, o Senhor, e abandonaram Baal e Astarote. E adoraram Baal e Astarote, e o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. E ele entregou os israelitas nas mãos dos inimigos que viviam ao redor, e por isso eles não puderam mais resistir. Sempre que saíam para lutar, o Senhor ficava contra eles, como tinha dito, e assim eles ficaram numa situação muito difícil. E então o Senhor Deus deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses líderes e continuaram a desprezar a Deus e a adorar outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos do Senhor, mas eles não obedeceram. E o Senhor lhes dava um líder e o ajudava,
E enquanto esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos, e ele tinha pena dos israelitas, porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes, e se tornavam ainda piores do que os seus pais. Iam atrás de outros deuses, e os serviam, e adoravam, e teimavam em continuar nos seus maus caminhos. Por isso, o Senhor Deus ficou muito irado com o povo de Israel e disse: esta nação quebrou a aliança que eu mandei que os seus antepassados guardassem, e porque eles não têm obedecido, não expulsarei mais desta terra nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. E assim verei se os israelitas seguirão fielmente os meus caminhos, como os seus antepassados seguiram. E assim o Senhor não expulsou logo da terra as nações que ele não tinha entregado a Josué, mas deixou que ficassem ali. Ao estudarmos o livro de Juízes, nós descobrimos que uma das grandes tragédias que o povo de Deus teve de enfrentar foi a de não conseguir comunicar a paixão espiritual à nova geração que se formou após a conquista da terra. E quando a gente estuda a história da igreja, a gente descobre que esta tragédia também aconteceu com várias gerações que se seguiram aos grandes movimentos de avivamento ao longo da história. A gente lê a história dos avivamentos, vai descobrir que houve uma geração apaixonada por Deus, mas as gerações subsequentes a esse avivamento parece que caem, se esquecem dessa paixão e passa no tempo. Há 2 anos atrás eu estive numa consulta na Coreia do Sul, na cidade de Seul, com pastores do mundo todo, falando sobre o Evangelho, a expansão do Evangelho, e foi muito interessante ouvir dos pastores das maiores igrejas evangélicas da Coreia do Sul o que está acontecendo lá. Você conhece a história do avivamento coreano, o movimento que aconteceu, mas hoje eles estão dizendo, esses pastores que estão lá, substituindo os antigos pastores, que eles perderam a nova geração. Uma das maiores igrejas do mundo, evangélicas do mundo, com mais de 785 mil membros arrolados, o pastor daquela igreja disse assim: hoje nós estamos batizando 1.000 pessoas por mês, 12 mil num ano, mas se você fizer isso proporcionalmente, não é nada, é absolutamente nada. Eles não estão conseguindo passar a mensagem do Evangelho para a próxima geração. Quando a gente olha o contexto da nossa história, a gente vai perceber que isso também aconteceu na Europa, onde muitos países europeus enviaram os seus missionários, e os missionários voltaram para suas igrejas e viram as igrejas morrendo. A gente vê um movimento muito forte nos Estados Unidos hoje, preocupados com a nova geração, em reconquistar a nova geração. E a pergunta é: por que uma geração às vezes não consegue passar a paixão espiritual para a próxima geração? Nosso objetivo ao olhar para esse texto é tentar compreender as lições que esse texto tem para nos ajudar a comunicar a paixão espiritual à nova geração. Primeira coisa que eu vou aprender, a primeira lição, quando eu olho para esse texto, se encontra no versículo 10. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. A primeira lição que podemos aprender tem a ver com quem eles eram e quem se tornaram na conquista da terra. Como é que era a vida no deserto? Eles eram um povo nômade, sem propriedades, para viver dependiam exclusivamente da bênção do Senhor. O maná era a fonte do alimento,
A água que brotava da rocha pelo toque milagroso da vara de Moisés era o suprimento. A esperança que eles tinham era chegar na terra prometida. A comunidade de Deus era a única referência, a única herança que eles podiam receber era o Senhor. Mas eles entraram na terra prometida, e agora eles tinham terras, cidades, instrumentos agrícolas, tecnologia conquistada. Eles eram os donos da terra, os senhores do seu mundo. E agora, a fé não era mais o centro, mas a fé era um acessório da vida. E a família deixara de ser o que era no deserto. A família naquele tempo no deserto era o referencial da fé. Todos os dias pela manhã, o pai da casa se colocava à porta da tenda onde morava a família, para ver Moisés passar e a glória do Senhor descer sobre o tabernáculo. E nesta hora, todas as famílias se colocavam de joelhos em suas tendas para receber o Senhor que estava no meio deles. Mas agora, quando eles estavam na terra prometida, a família se tornara a base militar de defesa do Estado, das terras, e o centro da economia da nação. E eles tinham que fazer 3 coisas: conquistar, manter e produzir. Enquanto os mais velhos ainda estavam vivos, um pouco das histórias do passado conservaram parte da geração, mas estas eram as histórias dos seus pais, dos seus avós, não eram mais a história da nova geração. A história da nova geração era como conquistar, como produzir e como manter as coisas. Assim, o texto nos informa que eles conquistaram a terra, mas perderam os seus filhos. E a grande lição é essa: o alvo da família passou a ser conquistar a terra. E quando uma família tem como alvo apenas conquistar a terra, eles perdem a capacidade de deixar paixão espiritual para os seus filhos. Quando eu olho para essa história, eu fico pensando em como ela tem conexões com as realidades que nós vivemos hoje. Quando eu penso que o alvo da família tem mudado no contexto dos tempos. Hoje, a maioria das famílias está preocupada em proporcionar algumas coisas aos seus filhos. É o meu cuidado e é o seu cuidado. O que nós queremos? Vamos falar a verdade. Nós queremos que os nossos filhos tenham as melhores escolas. É verdade ou não é? E não tem nada de errado em querer que os nossos filhos tenham as melhores escolas. Nós gostaríamos que eles tivessem a melhor oportunidade de enfrentar o mundo competitivo de hoje. E nós trabalhamos toda a nossa educação num foco: conquistar, manter e produzir. Mas quantas vezes os nossos filhos entenderam, ouviram o poder de Deus atuando nas nossas vidas, na nossa casa e no nosso dia a dia? Quando nós colocamos a fé como um acessório dos processos da vida e não como centro da vida, nós perdemos o foco da missão da família. Meus queridos, a família não existe, uma família cristã não existe para que os nossos filhos saibam lutar judô, karatê, que eles consigam exercitar ou falar 50 línguas diferentes, ou possam ir para a Disney World uma vez por ano, como algumas famílias colocam como meta de vida. O propósito da família é outro. O propósito da família é formar o caráter. O propósito da família é formar a visão de vida. O propósito da família é formar a visão de fé.
E esse é o grande problema do mundo de hoje, porque o foco da família tem mudado. A gente delega ou terceiriza a formação do caráter, achando que uma escola pode fazer isso, ou a gente terceiriza a formação da fé, achando que a igreja vai fazer isso, mas é dentro da casa que as coisas precisam acontecer, e é lá dentro que eles precisam experimentar, não apenas a prática da nossa religiosidade, mas a paixão espiritual por Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Já falei isso aqui uma vez, mas eu me lembro quando o Michel estava na adolescência, e como qualquer pai de adolescente, eu estava preocupado com o Michel. Qual é o pai de adolescente que não está preocupado com o seu filho? Ainda que ele seja bom, mas a gente sabe que é o tempo em que todos os valores serão testados na vida. E eu me lembro de um dia que eu parei o carro na garagem, desliguei o carro, e estava eu e meu filho apenas, e nós começamos a conversar, e eu comecei a contar para ele as minhas histórias, as minhas experiências com Deus, com o poder dele na minha vida, com as manifestações do Senhor em mim. E eu disse para ele: sabe, filho, Deus não quer que você conheça apenas as minhas histórias, Ele quer que você experimente estas coisas na sua vida. E sabe, Deus não tem escolhidos especiais, Ele não faz acepção de pessoas, Ele derrama a sua graça a todos quantos o busquem. Se você o buscar, você vai viver experiências maiores do que eu vivi com o Senhor. E aí então começou a acontecer uma coisa interessante com meu filho, e eu fiquei tão feliz com isso, porque ele começou a descer a garagem do nosso prédio todos os dias, descia com o seu violão, e lá na garagem do prédio adorava a Deus e buscava a face do Senhor. E ele começou a viver as experiências dele com o Deus Todo-Poderoso. Cada vez que eu via que meu filho estava na garagem, eu estava feliz da vida. Primeiro porque ele estava buscando a Deus, porque ali também foi o lugar que a gente conversou sobre esses valores de vida. É lá na casa da gente, quando exercemos o papel da família, como principal missão de formar o caráter, formar os valores, formar a fé e formar essa expressão da paixão espiritual, é que nós passamos por uma nova geração, não apenas a prática da religião, mas a expressão da paixão espiritual, para vivermos na presença do Senhor.